Odeio. João Carlos, me conta uma coisa, qual a importância do cooperativismo para o pequeno agricultor? O cooperativismo para o pequeno agricultor é tudo. Nós estamos numa região de minis e pequenos agricultores. Sem uma cooperativa, tanto no ramo pecuário, no ramo da indústria ou da agronegócio, eles não sobreviveriam, onde seria engolido pelos grandes monopólios. Hoje, vocês têm ideia de quantos por cento das propriedades são de pequenos agricultores, de agricultura familiar? 70% hoje é agricultura familiar. 70%? 70% é agricultura familiar, com um módulo rural de menos de 20 hectares. Menos de 20 hectares. Menos Isso é considerado uma pequena propriedade? Uma pequena propriedade. E esse agricultor que faz agricultura familiar numa pequena propriedade, ele tem condição de se preparar para ser produtivo sem o cooperativismo? Sozinho ele consegue fazer uma lavoura efetivamente produtiva? Ele consegue concorrer com as indústrias? Olha, o agricultor, quanto menor, mais dificuldade ele vai encontrar. O tamanho, eu acho hoje na agricultura é importante. Na agricultura é importante. O agricultor pequeno, se ele não se unir, ele não vai conseguir comercializar seu produto melhor, ele não vai conseguir comprar seus insumos com preços menores, que o grande tem essa facilidade de comprar sozinho. Então, quando você forma um pool de pequenos agricultores, dá um volume maior, você tem condições de brigar por um preço melhor. Então, o atendimento, a atenção que é dado para o pequeno produtor, quando ele está sozinho é um. Quando ele está unido, ele se fortalece. E a cooperativa pode suprir essa carência dele, a carência de investimento, de crédito, de tecnologia. Cortou? Então, a cooperativa pode suprir essa carência que ele tem de capacidade de investimento, de conhecimento, de acesso a produtos, materiais, insumos? Essa é a obrigação e tem sido uma das finalidades das cooperativas em si. Levar tecnologia de ponta para os pequenos agricultores, porque o grande ele tem condições de pagar um técnico. Levar condições financeiras, porque a atual situação hoje, o pequeno não tem como conseguir recursos nos bancos, nos órgãos do governo. A cooperativa consegue, por si, garantias para ele de seguros, né? Porque hoje, se você uma seguradora, ele vem fazer para o grande produtor, o módulo dele ele considera acima de 20 hectares. E para o pequeno agricultor não estava tendo isso. Então, um agricultor de 10 hectares, um agricultor de 5 hectares não estava tendo o benefício do seguro. Isso, o papel da cooperativa é importante nesse segmento para a agricultura e para o mini e para o pequeno agricultor. E você falou de uma coisa muito importante, você falou do suporte técnico. Correto. Se você pudesse dar uma ideia para as pessoas que não conhecem tanto a agricultura, quanto que a agricultura mudou nas últimas 2 gerações, da geração dos nossos avós para a nossa geração hoje? O camarada consegue fazer simplesmente com os ensinamentos que o avô dele deu para ele? A gente não pode desprezar o que veio de trás, da época dos nossos avós, bisavós. O princípio veio de lá. A gente veio se modernizando, a gente veio captando as novas tecnologias, trazendo novos fundamentos para a agricultura em si. E hoje, um agricultor que não se adaptou a essas mudanças, um agricultor que ficou ultrapassado, ele já morreu, ele já não tem mais na nossa região, ele morreu. Um agricultor convencional, um agricultor que fazia as coisas do tempos atrás, ele não sobrevive mais. Ele teve que se adaptar, ele teve que acompanhar a tecnologia, ele teve que para ele poder sobreviver. Senão ele não consegue fechar as contas. Ele fechava, ele estava morto. Ele não fecharia a conta, ele vivendo na Idade da Pedra hoje não vive. Né? Então, Vamos mudar agora um pouco o enfoque. A
gente falou de cooperativismo, a gente falou da necessidade de aporte de tecnologia. Eu queria que você me contasse um pouco agora sobre os efeitos do aquecimento global que tem se manifestado por secas muito intensas, muito prolongadas e temperaturas exageradas. O que você, como técnico, tem observado em função de danos causados pelo aquecimento global? A gente vem passando os últimos 5 anos aí por uma experiência nova, né? Porque o clima está totalmente mudado. No inverno não faz frio, no verão não chove, a estação climática está mudada na nossa região. Acredito que isso seja já efeito do estufa, né? Tudo que é demais não é bom na agricultura, eu acredito que seja no modo geral, né? Excesso de chuva não é bom, como excesso de sol também não é bom. Nós estamos passando por veranicos longos e quando termina os veranicos vem uma época de chuvas também longa, enchentes, excesso de chuva, solos encharcados, e isso também não é bom para a agricultura. O ideal seria o equilíbrio de chuva e sol, e frio e calor, seria o equilíbrio do tempo. E isso dos últimos 5 anos, a gente vem percebendo que não está tendo um equilíbrio. Quando entramos no veranico, fica aí 50 dias sem chuvas, aí quando termina esse veranico, começa a chover disparado, fica aí 15, 20 dias chovendo em seguida. Então isso há um desequilíbrio, a nossa cultura não está preparada para isso. As cultivares que a gente planta, nós não estamos preparados para isso, para essa mudança brutal de clima. Importa, vamos abrir outro clipe só para... E me conta uma coisa, a gente estava falando de mudanças climáticas. Qual é o efeito sobre uma lavoura de uma seca prolongada? Eu consigo recuperar, uma lavoura consegue se recuperar de uma seca de 30, 40 dias? Ela consegue se recuperar plenamente? Não, uma lavoura que passou por um veranico aí de mais de 20 dias, você já tem danos irreversíveis, não dá para corrigir mais. Que pode fazer amenizar os danos, mas falar que ela vai ter o potencial de produção mesmo, isso numa cultura anual é impossível. Ela passou pelos danos, ela perdeu o ponto de crescimento, ela perdeu o ponto de florescimento, ela está mais sensível a ataques de pragas e doenças. Então, um efeito de estiagem numa lavoura é prejudicial. Até porque que os nossos veranicos vêm vindo com altas temperaturas. E não está uma lavoura aguentar aí 35, 40 graus, né? Ela não é o habitat dela. Ela não foi feita para desenvolver no deserto. Essas culturas que a gente planta é para estar em condições de clima normal. E quando a gente fala de 35, 40 graus, isso é a temperatura ambiente. Qual é a temperatura no solo quando está 35, 40 graus e seco? Segundo os estudos aí, quando ela está uma temperatura ambiente, ela chega a dar 10, 12% a mais na superfície do solo, né? Porque cozinha, pegando um solo, um arenito, por exemplo, ela dá já chega a dobrar a temperatura. Pegando um solo de estrutura argiloso, não chega a ser tanto, mas mesmo assim ela dá um aumento grande de temperatura no sistema radicular da planta. E me conta uma coisa, a gente filmou muita situação de colheita de soja, com a soja pequena, com a soja mal granada, muito aborto, muito ataque de praga. Essa foi a realidade esse ano na região? Correto. A produção em si, ela despencou para baixo. Ela foi o efeito veranico de dezembro, janeiro, teve consequências para nós que não teve como recuperar. A planta não encheu, ela não formou o grãos que deveria ser formado, ela teve perda de qualidade, né? No início começou a ter muito grão esverdeado, isso é perda de falta ela precisaria de algo a mais para chegar no que a gente precisa para formar o grão. O número de vagens por planta ela diminuiu, certo?
ela ficou com vagens numa fase, outras vagens em outras fases, e chegou no final, causou os grãos verdes. Ela teve muitas vagens que não teve formação de grãos. Então, se olhava a planta, ela tinha as vagens, ela estava ali, mas havia falhas de grãos nessas vagens. Então, a consequência foi uma produção bem abaixo do que esperado. Você estimaria que essa seca aí causou uma perda de quê? 20%, 30%? É de 25% é nossa regional. A perca foi de 25% no caso do soja e 45% no caso do milho. Rapaz, e me conta uma última coisa. Você falou sobre o milho. A gente viu